Há algo que poucos percebem: quando um escolhido derrama uma lágrima, o impacto vai além do que os olhos podem enxergar. Já sentiu que sua simples presença desperta desconforto? Como se algumas pessoas, sem razão aparente, se incomodassem com sua energia. Se em algum momento você experimentou rejeição sem explicação, palavras duras sem motivo ou uma sensação de isolamento, há algo muito maior acontecendo. Mas por que isso acontece? Será que certas almas carregam algo que as torna alvos de reações intensas? E mais ainda, o que ocorre quando essas almas sentem dor a ponto de chorar? A resposta para essas perguntas revela um fenômeno espiritual profundo. As lágrimas de um escolhido não são comuns, e sua dor nunca passa despercebida pelo universo. Desde cedo, muitos sentem que há algo diferente em seu caminho. São aqueles que, sem entender o porquê, enfrentam desafios que parecem não atingir os outros. A energia que carregam altera o ambiente ao redor, provocando sentimentos que vão da admiração ao desconforto. Quem caminha com uma missão especial muitas vezes precisa lidar com incompreensão, resistência e até ataques gratuitos. E quando isso se torna insuportável, quando a dor ultrapassa limites, as lágrimas escorrem. Se essa mensagem tocou seu coração e você sente que está pronto para algo maior, continue comigo. Inscreva-se no canal e ajude a expandir essa energia, tornando nossa comunidade mais forte. E, claro, não se esqueça de curtir o vídeo, isso faz toda a diferença. Nos comentários, escreva "Estou despertando para minha verdadeira essência" e compartilhe sua jornada. Juntos, vamos descobrir o que está reservado para nós. Mas ao contrário do que muitos pensam, esse choro não significa fraqueza. Ele não é desistência, nem um simples desabafo passageiro. É um ato espiritual poderoso, uma liberação energética que reverbera além da realidade visível. As lágrimas de um escolhido são carregadas de algo raro, um peso vibracional que ecoa em planos que a maioria não consegue entender. O que poucos sabem é que esse sofrimento jamais é ignorado. Existe um equilíbrio que rege todas as coisas, e ele se manifesta de formas inesperadas. Sempre que um escolhido derrama lágrimas de dor, algo se move. A energia acumulada ao longo de provações não se dissipa no vazio. Ao contrário, ela desperta reações que moldam caminhos. Muitos já sentiram isso. Momentos de angústia intensos seguidos por reviravoltas surpreendentes. Como se, depois de tanta luta, uma força invisível entrasse em ação, reorganizando tudo ao redor. Isso não acontece por acaso. Cada lágrima derramada por alguém com uma missão espiritual ressoa no universo como um chamado. E a resposta sempre vem. Já reparou que, depois de um momento de dor intensa, algo dentro de você se transforma? Como se aquela lágrima que caiu não fosse só tristeza, mas um ponto de virada. O que muita gente não entende é que o choro de um escolhido não é comum. Ele não significa fraqueza, nem derrota. Na verdade, é uma purificação, uma limpeza energética que devolve equilíbrio e força. Mas tem um detalhe importante nisso tudo: quem causou essa dor acha que saiu impune. Acredita que conseguiu te diminuir, que suas palavras ou ações ficaram sem consequência. Só que o que essas pessoas não sabem é que, ao ferir um escolhido, elas não estão mexendo apenas com alguém. Estão tocando em algo muito maior, algo que vai além do que a mente humana consegue compreender. O universo tem regras que ninguém pode escapar. O que você joga para fora, mais cedo ou mais tarde, volta para você. E quando alguém tenta apagar a luz de um escolhido, essa resposta vem ainda mais forte. Já percebeu que, muitas vezes, aqueles que tentaram te machucar acabam enfrentando dificuldades inesperadas? Como se, de repente, a vida deles começasse a desmoronar, cheia de obstáculos e reviravoltas. Isso não é coincidência. Isso é equilíbrio. Quem espalha dor, colhe dor. Não porque o escolhido deseja vingança, pelo contrário, ele segue sua caminhada. Mas porque a própria energia que foi lançada retorna. E a intensidade dessa volta é proporcional ao impacto que tentaram causar. O mais impressionante? O escolhido não precisa fazer nada. Não precisa revidar, não precisa desejar o mal. O simples fato de ter sido injustiçado já coloca essa energia em movimento. Existe uma passagem bíblica que diz: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Isso significa que nenhum sofrimento passa despercebido. E essa é a parte que poucos entendem. Para um escolhido, a dor não é um fim, é um processo. Cada lágrima derramada fortalece, molda e purifica. O que parecia um golpe para destruir se torna um fogo que queima tudo que não serve mais. E no fim, resta apenas o que é verdadeiro, inabalável e pronto para um novo ciclo. Porque mexer com o escolhido nunca termina bem para quem causou o dano.
Já sentiu que, depois de passar por momentos difíceis, você nunca mais foi o mesmo? Como se algo dentro de você tivesse sido arrancado, mas, no lugar disso, veio uma versão sua ainda mais forte. Isso não acontece por acaso. Os escolhidos enfrentam desafios intensos porque estão sendo moldados para algo maior. A dor não é um castigo. É um processo. É como se o universo olhasse para você e dissesse: você nasceu para algo grandioso. Então, vou tirar tudo que não combina com o seu propósito. E é por isso que, tantas vezes, os escolhidos sentem que estão sendo despedaçados. A transformação real nunca acontece no conforto. O casulo precisa se romper para que a borboleta possa voar. O ouro só se torna puro depois de ser testado pelo fogo. O diamante nasce da pressão extrema. E aí está o grande erro daqueles que tentam ferir um escolhido. Eles acham que podem destruí-lo, mas, na verdade, estão apenas fortalecendo algo que nem eles conseguem entender. Cada lágrima derramada, cada traição, cada injustiça não diminui um escolhido, pelo contrário, tudo isso vira combustível para sua evolução. E então, vem a reviravolta. Aquele que parecia estar no fundo do poço se levanta. E não apenas se levanta, mas brilha ainda mais do que antes. Quem tentou derrubá-lo observa, perplexo, como alguém que sofreu tanto agora carrega uma força inabalável. De repente, as mesmas palavras que antes feriam já não fazem efeito. Aquilo que antes machucava agora parece insignificante. Algo dentro do escolhido mudou. É isso que os diferencia. Eles não apenas sobrevivem à dor, eles a usam como impulso para se tornarem ainda mais fortes. Chega um momento em que o escolhido entende algo crucial: tudo o que passou tinha um propósito. Nenhuma rejeição foi em vão. Nenhuma perda foi sem sentido. Cada batalha serviu para construir a versão mais poderosa de si mesmo. E então, a pergunta muda. Por que isso aconteceu comigo? Deixa de fazer sentido. Em vez disso, ele começa a enxergar: para que isso aconteceu comigo? E é aí que a consciência desperta. Ele percebe que não foi vítima do mundo, mas sim forjado por ele. Cada obstáculo não veio para destruí-lo, mas para refiná-lo. Esse despertar não acontece de uma hora para outra. Ele surge aos poucos, como um estalo, um sentimento profundo de que nada mais será como antes. As críticas que antes pesavam agora parecem vazias. As palavras negativas que antes machucavam agora soam sem força. E, quando ele olha para aqueles que tentaram feri-lo, sente nada. Sem rancor, sem raiva. Apenas a certeza de que aquilo não faz mais parte de sua energia. E é nesse momento que acontece algo inesperado: os que tentaram derrubá-lo sentem isso. Eles percebem que aquele escolhido que antes parecia vulnerável agora carrega uma presença diferente. Uma energia intensa, uma força que não pode ser quebrada. E isso incomoda. Porque a maior resposta de um escolhido não é a vingança. É se tornar intocável. Enquanto alguns enxergam o sofrimento como um fardo, o escolhido o entende como um degrau para algo maior. O que antes parecia dor insuportável agora é visto como parte de sua evolução. Depois de enfrentar tantas provas, ele percebe que já não é mais o mesmo. Ele não apenas resiste, ele se eleva. A necessidade de ser aceito desaparece. Ele não se prende mais à opinião dos outros, nem tenta justificar sua existência para quem nunca se preocupou em compreendê-lo. O tempo de se moldar para caber em espaços pequenos acabou. E aqueles que um dia tentaram diminuí-lo agora o observam sem entender como alguém que caiu tantas vezes conseguiu se erguer ainda mais forte. Algo muda quando o escolhido desperta para sua verdadeira força. Sua energia se transforma, e com isso, tudo ao redor também se ajusta. As conexões que antes pareciam drená-lo desaparecem, dando lugar a pessoas que realmente acrescentam algo positivo em sua caminhada. Se antes tudo parecia travado, cheio de dificuldades, agora as coisas começam a fluir de maneira natural. As portas certas se abrem no tempo certo. Isso não quer dizer que a vida se torna perfeita ou que os desafios somem. Mas agora ele não está mais acorrentado ao sofrimento. Ele entende seu valor e já não aceita migalhas. Pessoas que antes tentavam manipulá-lo ou usá-lo percebem que perderam o controle. Ele vê as coisas como realmente são. Percebe padrões, entende joguinhos e sente a energia por trás das palavras. E essa mudança incomoda. Aqueles que se beneficiavam da sua ingenuidade não sabem lidar com essa nova versão. Antes, ele estava sempre disponível, sempre tentando agradar, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Agora, ele não tem medo de dizer não. Não tem receio de se afastar quando percebe que algo não lhe faz bem. E aí acontece algo curioso. Quem antes zombava da sua dor,
agora se pergunta como ele conseguiu virar o jogo. Como alguém que passou por tanto sofrimento conseguiu encontrar forças para se tornar ainda mais inabalável? A resposta é simples: ele finalmente entendeu quem é. E com isso, o peso que carregava se dissolve. Ele não corre mais atrás. Não mendiga amor, reconhecimento ou validação. Apenas vive sua verdade. E, quando isso acontece, o universo responde de maneira poderosa. Aquilo que parecia inatingível agora se aproxima sem esforço. As oportunidades surgem no momento certo. Tudo começa a se encaixar. E então ele percebe a grande lição: ele nunca precisou ser aceito. Ele só precisava parar de tentar se encaixar em lugares que nunca foram seus. Se essa mensagem está tocando seu coração e você sabe que precisa de mais conteúdos como este, inscreva-se no canal agora e ajude a fortalecer nossa jornada de despertar. Não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam se conectar com essa energia. E se você sente que esse conteúdo está fazendo a diferença para você, considere dar um super thanks. Seu apoio vai muito além de um gesto, ele é essencial para que continuemos trazendo conteúdos como esse. Agora não há dúvidas, não há insegurança. Ele compreende que cada queda foi um ensinamento, cada desafio uma lição. E, finalmente, está pronto para ocupar o espaço que sempre foi seu. Ele simplesmente sabe. Não há mais dúvidas, questionamentos ou inseguranças. O escolhido finalmente compreendeu quem é, e essa consciência muda tudo. A necessidade de explicação desaparece. Ele não perde mais tempo tentando ser compreendido por quem nunca teve a intenção de ouvi-lo. Não se preocupa mais em provar seu valor para aqueles que sempre subestimaram sua força. Agora, ele caminha sem olhar para trás, sem carregar o peso da aceitação alheia. Porque sua missão é maior do que qualquer opinião. O que antes parecia um fardo, agora se revela como um domingo. Sua sensibilidade, sua intuição e sua forma única de enxergar o mundo nunca foram fraquezas, pelo contrário, sempre foram ferramentas poderosas. Enquanto os outros se perdiam em ilusões, ele via além. Enquanto muitos ignoravam os sinais, ele os interpretava. E aqueles que tentaram derrubá-lo? Agora assistem, de longe, sem entender como alguém que sofreu tanto conseguiu se tornar tão inabalável. Eles zombaram de sua dor, desacreditaram de sua força, quiseram vê-lo no chão. Mas, sem perceber, foram apenas instrumentos em sua jornada. O escolhido não carrega rancor. Ele não busca vingança, não se alimenta de ressentimentos. Sua força não vem do desejo de provar algo para os outros, mas da certeza de que nada pode deter quem está alinhado com sua verdadeira missão. Aqui está a grande verdade que muitos se recusam a aceitar. Os que tentaram destruí-lo nunca tiveram controle algum sobre sua vida. Eles achavam que estavam ganhando, que estavam vencendo, que suas palavras e ações tinham o poder de diminuir o escolhido. Mas tudo o que fizeram foi ajudá-lo a se tornar mais forte. Cada traição o ensinou a escolher melhor suas conexões. Cada palavra cruel o fez entender que sua autoestima não pode depender da validação alheia. Cada porta fechada o impulsionou a construir suas próprias oportunidades. Os que tentaram feri-lo não eram o ponto final da história, eram apenas parte do processo. Peças de um quebra-cabeça maior, que serviram para moldá-lo, para lapidá-lo, para prepará-lo como um diamante que precisa da pressão para brilhar. E agora, ele não precisa mais se esconder. Ele já não teme sua própria luz. Já não diminui sua essência para se encaixar onde nunca foi bem-vindo. Ele caminha de cabeça erguida, sem medo do julgamento, sem receio da solidão, sem dúvida sobre o futuro. Porque ele sabe. Sabe que nunca esteve sozinho. Sabe que, mesmo nos momentos mais sombrios, uma força maior o guiava. Nos dias em que chorou no silêncio da noite, quando sentiu que não havia saída, quando duvidou de si mesmo, algo maior já estava preparando seu caminho. E agora, ele chegou lá. Nada mais pode pará-lo. Ele não precisa mais provar nada, lutar para ser aceito ou tentar convencer ninguém de sua verdade. Sua própria existência já é a prova de que venceu. E é nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Quando o escolhido abraça completamente seu propósito, sua energia se altera de uma forma que poucos conseguem entender. Ele para de correr atrás das coisas e começa a atraí-las. Pessoas que antes o ignoravam agora tentam se reaproximar. Oportunidades que pareciam impossíveis começam a surgir. A vida, antes repleta de obstáculos, agora flui de maneira natural. Isso não significa que os desafios desaparecem. Mas agora ele não luta mais contra a corrente, porque compreendeu o ritmo do universo. Ele age quando sente que é o momento certo, e confia quando percebe que precisa esperar.
A ansiedade que um dia o consumiu já não tem mais espaço em sua vida. Ele não teme mais as mudanças, pois sabe que cada fase tem um propósito. E esse despertar assusta muita gente. Aqueles que estavam acostumados a vê-lo sempre disponível, sempre tentando agradar, sempre se moldando para caber nos espaços alheios, agora percebem que perderam o controle. O escolhido aprendeu a dizer não. Aprendeu a se afastar quando necessário, sem culpa, sem medo. Descobriu que algumas pessoas nunca estiveram ao seu lado de verdade, apenas se beneficiavam da sua bondade. E agora que ele não aceita mais migalhas, essas pessoas não sabem como reagir. Antes, ele se preocupava em não decepcionar os outros. Agora, ele prioriza não se decepcionar a si mesmo. E então acontece algo interessante. Os mesmos que riram da sua dor agora o observam em silêncio. Sem entender como ele conseguiu dar a volta por cima. Como alguém que passou por tanta coisa ainda carrega uma luz tão intensa? A resposta é simples: ele finalmente entendeu quem é. E quando um escolhido descobre sua verdadeira essência, ele para de correr atrás. Não implora mais por atenção, não se desgasta buscando aceitação, não gasta sua energia tentando convencer ninguém de nada. Ele simplesmente vive sua verdade. E o universo responde a isso. O que antes parecia levar anos agora acontece com naturalidade. O que parecia distante agora está ao seu alcance. As oportunidades, os encontros, as sincronicidades começam a surgir exatamente no momento certo. Porque agora ele está alinhado com quem realmente é. E é nesse instante que ele percebe algo essencial: ele nunca precisou lutar para ser aceito. Ele só precisava parar de tentar se encaixar onde não era seu lugar. Esse é o ponto final da sua busca por validação. O fim das dúvidas, das inseguranças, das tentativas de se moldar para agradar os outros. Agora, ele caminha com convicção, sem olhar para trás. As pessoas que tentaram fazê-lo se sentir pequeno agora não conseguem mais tocá-lo. Aqueles que subestimaram sua força agora veem, com seus próprios olhos, que nada conseguiu derrubá-lo. Ele renasceu. E, mais do que isso, ele assumiu que sempre foi seu. Já sentiu que está chegando nesse ponto? Já percebeu que tudo o que passou estava te preparando para algo muito maior? O escolhido entende que sua jornada nunca foi aleatória. Cada dificuldade, cada desafio, cada dor teve um motivo. E agora, é hora de viver esse propósito. O tempo de se esconder acabou. O momento de brilhar chegou. Se você chegou até aqui, eu realmente agradeço pela sua dedicação e presença. Isso mostra que você está comprometido com seu despertar, e eu fico honrado por poder compartilhar essa jornada com você. Se você sente que esse conteúdo tem sido valioso, considere apoiar o canal com um Super Thanks. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo mais vídeos como este. Agora, quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e vamos debater sobre os temas que falamos hoje. A troca de ideias é essencial para nosso crescimento coletivo. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você não perde nada do que está por vir. Até o próximo vídeo, e continue firme no seu caminho de evolução.